para determinadas coisas não existe ideologia, né? Por exemplo, você foi representante da FUNAI aqui no Mato Grosso do Sul. Também lidou com o mandato federal, o Carlos Marum, foi assessor direto lá, uma das pessoas mais importantes do mandato. Então, isso daí, as pessoas têm as urgências delas, elas precisam. Antes o centro ocupava esse diálogo de, olha, não tem ideologia, essa é prático, né? E como que você vê esse caminho agora num país tão polarizado para que as coisas práticas tenham sentido, né? Eu hoje ainda conversei sobre o assunto. Interessante isso, porque o caso do Contar, que você hoje está aí competentemente ajudando, ele é um cara que está com o bolsonarismo, mas é um cara muito centrado, né? Ele estudou administração no Exército, ele tem toda uma preparação de gestão, isso se vê até no ele comportamento. Só passou na mão, né? Ele é muito sóbrio, né? Só passou na mão, né? Bom em concurso, né? Quer dizer, um cara com meritocracia na história dele. Com certeza. Então, essa parte prática das coisas, né? Porque você tem uma camada enorme da população que precisa de resultados, né? Qual que você vê o futuro do caminho disso? A parte mais técnica. Como eu te disse, hoje eu estava justamente conversando sobre isso. Uma coisa é você ter ideologia, outra coisa é você estar na gestão pública fazendo gestão. Você não pode jogar a ideologia para dentro da gestão. E a mesma coisa, gestão dentro da ideologia. Você vai atrapalhar. Porque hoje na função, não só de gestor público... Paixão é paixão, tarefa é tarefa. Tarefa é tarefa. Isso é claro. Isso é claro. Isso você tem que saber. E isso eu aprendi com o Marum. O Marum, continuo trabalhando com ele, sou assessor direto dele, né? Eu tive o maior prazer de fazer parte do Marum como ministro, o seu staff. Depois fui indicado para ser coordenador regional da FUNAI e depois indicado para ser o presidente da FUNAI. Eu só não aceitei, na época, porque eu era candidato a vereador aqui. Mas fui indicado eu não fui indicado por bancada, não fui indicado por ninguém. Eu fui indicado pela infraestrutura da FUNAI. E eu tirei, porque tem uma média de gestão que é contabilizada pela FUNAI, eu tirei a FUNAI do Mato Grosso do Sul de número 56 para o terceiro do Brasil em termos de gestão. Ou seja, fez uma alavanca enorme. Né? Quando entrou o novo presidente, houve uma mudança, ele de fato ele quis que eu fosse para lá, né? Para assumir a FUNAI nacional. Mas acabou disso. Então, eu não poderia levar minha questão ideológica para dentro de um órgão que é extremamente ideológico, concorda? Só que ali eu estava entrando para fazer gestão, é a mesma coisa. Me perguntaram até, eu te falei em off, me perguntaram, Paulo, você não entende de política indigenista? E eu disse, realmente não entendo. Mas eu estou entrando ali para fazer gestão, não estou ali para criar uma ideologia, fazer política. Não, tem que fazer política. Ou organizar um consenso. Só pelo consenso. Também não é o caminho. Então não tem como você misturar as duas coisas. Ou você é gestor ou você é ideológico. Quando você fala gestão, quer dizer, é o recurso público, a aplicação dele e o tempo que isso acontece. Desde o ordenamento, desde você e a distribuição das tarefas, tudo. Desde você efetivar o orçamento para você trabalhar, até o plano de trabalho, até a entrega do que você custeou. Tudo isso envolve custeio, investimento, né? É a correlação de tudo que há no serviço público. Isso você tem que saber diferenciar. Até porque você hoje, como ordenador de despesa, você responde por responsabilidade fiscal, né? Então você tem que saber diferenciar isso, né? Não pode trazer a paixão para dentro da sua função, porque literalmente você se atrapalha. E você tem inúmeras situações. Por exemplo, nós tivemos uma situação lá em Dourados, quando até então o prefeito lá, o Ari Artuzzi, tinha sido eleito. O Ari Artuzzi achava que tudo que você podia pegar, você podia dar para a população. Aquilo que entra, agindo de paixão. Né? Então tem muita coisa que você não pode... Populismo. Né? Populismo. Você responde. Porque o serviço público, depois da responsabilidade fiscal, ela te comprometeu muito. De você saber mecanizar tudo que entra e sai. Né? E ainda mais hoje, que o sistema de alinhamento com as respectivas dos pregões, essa coisa de licitação, hoje é tudo mecanizado através do sistema público que o próprio governo federal age, entendeu? Então não tem como você hoje criar uma coisa... Inventar moda. Inventar moda. Essa é a palavra. Outra coisa também que não precisa ter ideologia é o futuro, né? E falando de futuro, você é da cidade do futuro em Mato Grosso do Sul, né? Talvez uma cidade que inaugurou há um tempo atrás um novo tempo, né? E que você já chamava de Dubai do Pantanal, sempre falou isso. Como que você vê a situação de Porto Murtinho, do progresso e o cuidado também tem que se ter com esse crescimento da cidade,
que se ele também for desordenado, fica difícil, né, depois para... Nós temos um grupo arrumar. aqui, inclusive vou te convidar para você fazer parte, é o grupo da Rota Bioceânica, né? Nós defendemos muito essa situação até quando o Marum foi ministro. E o Marum fez um estudo técnico da possibilidade de repente a gente criar uma situação da gente sair para o Pacífico. E foi aí que o Marum, entendendo como é que funciona a política da Itaipu em termos de orçamento, foi que nós conseguimos literalmente efetivar a ponte que une o Pacífico do porto de Antofagasta, Iquique, até o porto de Santos, né? Então, hoje eu estou com muita vontade de mecanizar alguma coisa para daqui 2 anos em Porto Murtinho. Ou seja, estou com muita vontade de ser o executivo em Murtinho. Estou trabalhando para isso. Conversei com alguns engenheiros da Itaipu, que tenho muito acesso, até pelo fato de eu ser assessor ainda do Marum, eu que mecanizo as reuniões com eles. E é uma cidade que, se ela conseguir transformar isso em progresso, só vê o Panamá, né? Exatamente. São